Nesse momento, 15 de agosto de 2026, nós estamos no sul de Minas Gerais, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, em Botelhos, sul de Minas. Aqui chegaram várias pessoas que vieram de vários estados do Brasil para estar conosco aqui, e eu vou rodar o celular aqui para mostrar para vocês. Tem pessoas lá fora. Ok. Agora nós vamos... a gente vai trazer uma mensagem profunda para as pessoas que estão a nos assistir no Brasil e nos demais países nas redes sociais. Eu quero cumprimentar os irmãos e as irmãs que estão me assistindo nas redes sociais, com a preciosa presença do preciosíssimo Yalho ajudando vocês. Eu já disse várias vezes que a Bíblia foi um livro feito por Deus. Mas quem é Deus? O mesmo Satanás. A Bíblia foi inspirada por homens satânicos, utilizados por Satanás para enganar a população. Agora, como eu já disse, um pescador sábio, para pegar o peixe, ele é obrigado a colocar a isca no anzol, senão não vai conseguir pegar nada. Então eles tiveram que pegar um pouco de verdade e colocar dentro desse livro que eles fizeram. Porém, o que eles colocaram, eles manipularam e embaraçaram para o povo não entender. E a minha pessoa é a única pessoa no mundo capaz de abrir o livro e desatar os selos e mostrar a verdade para a população. Vamos lá? Eu não estou aqui para enganar ninguém. Não sou religioso, nosso trabalho não tem dízimo, não tem oferta, ninguém é obrigado a contribuir com nada. É um trabalho que nós não temos nenhum tipo de religião. Não existe batismo em água, batismo com o Espírito Santo, Santa Ceia, isso é tudo satânico. Tudo coisa inventada por Satanás. Igrejas foram inventadas para reunir o povo para pegar dinheiro, nada mais, nada menos do que isso. As pessoas têm que aprenderem a andarem com suas próprias pernas, respeitando o seu semelhante, respeitando aquele que nos deu o fôlego de vida, que é o preciosíssimo Yalho. Agora, o interessante é que o judeu confessa que o nome do Ser Supremo que nos deu o fôlego de vida é Yalho. Eu já sentei com vários padres, eles confessam que é. Eles falam que sabe, mas deixa o povo. Isso é uma razão social. É assim que eles falam para mim. Conversei com vários pastores bacharelados em teologia bíblica da mesma forma. Juarez, a gente sabe, mas não tem mais como mexer com isso. Mas aí, Yalho, na sua bondade, manda eu trazer o esclarecimento ao povo para resgatar o povo do lamaçal das religiões. Vamos lá? Nesse momento, eu venho com uma mensagem. Vamos para o livro de... Um livro, é uma mentira. Você pega poucas folhas e diz que é um livro. Dizem que a Bíblia tem 66 livros. Mentira, a Bíblia toda é um livro só. Mas como 66 livros se é apenas um livro? Né? Para começar, o nome Bíblia é maligno, vem do grego biblion, que eles ensinam nos colégios, que é coletânea de livros. Não, biblion é um refúgio de deuses, onde tem várias estátuas representando os seres invisíveis, né, de Satanás. Então, a coisa é séria. Mas, vamos lá. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de ti, lembra de ti, andei diante de ti em verdade
e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Observa que o Senhor é Baal e Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia. Não tem nada a ver com a verdade. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim. Mas amor é Roma, leia o contrário, Roma, Império Romano. E por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de trigo, e aí tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então ele não acreditava no profeta. Ué? Então esse Ezequias não acreditava no profeta que estava falando para ele, estava pedindo um sinal, uma prova. Mas como que Ezequias fala aqui que ele era íntegro, perfeito, servia ao ser das alturas de forma nítida, respeitosa, e aí duvida do profeta que vem falar com ele, pede um sinal, pede uma prova. Vocês veem que não bate, não confere. Se o profeta é Deial, e o Ezequias, que o nome também não é Ezequias, nem Isaías é Isaías, nem Ezequias é Ezequias. Ezequias é Ezequiel. E Isaías e Achaial, eles trocaram os nomes. Mas vem cá, se vamos falar na linguagem da Bíblia, se o Ezequias era servo Deial, e o profeta que vem a ele respeitoso, e ele não acredita no profeta. Não tem algo errado? Imagina. Disse mais Isaías, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Agora observa, e Ezequias, versículo 8, e Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então, ele pediu uma prova. Então não está acreditando no profeta. E disse Isaías, isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus. Mentira, isso nunca aconteceu. Ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas voltem a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que é Baal, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Minha gente, não bate. Então o profeta, para provar que ele era um profeta e que o Ser Supremo estava falando com ele, tinha que voltar o relógio lá, a sombra. Não bate, gente. Agora vamos lá. Eu li aqui 2 Reis, capítulo 20. Agora vamos para Isaías, capítulo 38. A mesma história.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Agora estou em Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quem é Senhor? Baal. E orar é falar com Deus Horus. Orou ao Senhor. Orar, quando você diz eu vou orar, você está dizendo eu vou falar com Deus Horus. E quem é Senhor? Baal. Então esse aqui está falando que eles falavam com os demônios. Eles não falavam com o Ser Supremo que nos criou, falavam com os demônios. Que Horus é um demônio e Senhor é outro demônio. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, a Baal. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Gente, coração é uma idolatria. Eles dizem que você tem que ter o Ser Supremo no coração, mas o coração é apenas um órgão do corpo para bombear sangue. Nada mais, nada menos do que isso. Você tem que ter algo na tua mentalidade, no teu subconsciente, nos seus negócios, na sua vida, no teu deitar, no teu levantar, no teu caminhar, no teu respeitar, em tudo. Não em coração, no fígado, não. Aí a sociedade ainda desenha uma bunda aí, fala com o coração, ainda fica mandando a bunda um para o outro, adorando a bunda. Observa o formato que eles fazem, que não é um coração, o formato de coração é de uma bunda. As pessoas na inocência fazem isso, porque o sistema enganou as pessoas. Mas vamos lá. Versículo 3, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Olha, não bate. Coração perfeito? E alguém tem coração imperfeito? Todo coração é perfeito. Agora, com a mentalidade perfeita, com a minha vida em perfeição a ti, inventaram o coração perfeito, mas então existe coração imperfeito? Vê que não confere. E disse: ah, Senhor, lembra-te de ti, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Pergunto para vocês, para você que está me assistindo nas redes sociais, você não é bobo? Analisa. Um homem que tem uma ligação total com o Ser Supremo que o criou, digamos assim. Ele vive uma vida plena, justa e perfeita. Aí ele recebe uma mensagem dizendo que vai tirar ele desse mundo para levar para um outro lugar, melhor do que esse aqui. Ele vai reclamar e vai pedir para aumentar os tempos dele aqui, jamais aconteceria. Isso é mentira, inventada e colocada na Bíblia. Aonde? Que alguém que está em retidão total com o Ser Supremo, aí o Ser Supremo, que é a força superior, fala assim: olha, prepara, coloca em ordem a sua casa aí, porque eu vou te levar embora daqui. Dessa cama você não vai levantar. Aí você vai chorar e reclamar e tarará, pedindo que não quer ir embora, que não sei o quê, e tererê, acrescenta o tempo dele mais 15 anos. Mentira, gente. Quem está perfeito total jamais quer ficar numa bagunça, quer ir para um lugar melhor. Eu aprovo que essa história é inventada. É um caos, é um caos. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eles fizeram uma mistura enorme. Eu vou provar para vocês que eu sou o personagem do que eu vou ler agora. Daniel, que também o nome não é Daniel, é Dayanul. Eles mudaram para Daniel, colocando o El Cananeu que os babilônicos adoravam no nome. Tá? Mas vou ler da forma que está na Bíblia. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Vamos ver o que ele viu? Eu estava olhando nas visões
Olha, preste atenção. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Vamos lá. Eles fizeram uma invenção, eles inverteram o quadro aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Mas filho de homem não vem do céu. Mas aqui ele diz como filho de homem. Aqui eles inverteram. O que foi visto aqui? O que foi visto que nasceria nesse mundo aqui um menino inocente, filho de homem, e que esse menino cresceria e aos poucos seriam passado para ele a verdade, e chegava uma altura que ele tomaria o reino e que reinaria, e que o reino dele não será jamais destruído. Esse reino é infinito, esse escreve eterno, que vem do Deus éter. É um reino infinito que não será passado a outro povo. E observa, eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, e se inventaram, porque o nome céu é inferno. O nome céu originou de Seol. E o que é Seol? Inferno, lugar inferior. Seol, Geena, Dagdol, é lugar inferior. Então veio do céu, veio de um lugar inferior. Só que eles inverteram e colocaram céu, e colocaram que céu é lá para cima. Não, o céu está aqui embaixo, que é lugar inferior. Mas vem cá, eu estava olhando nas nuvens e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Mas aqui embaixo tem nuvem? Então vinha do céu. Mas onde é o céu? É aqui, que é inferno. Então o menino vinha daqui de baixo. Um como filho do homem, ou seja, eu nasci aqui como filho de homem, que na verdade eu sou lá de cima. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Vamos lá. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio, aqui se escreve eterno, infinito, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aí, eles colocaram que o Messias vai vir nas nuvens do céu. Mas como? E aí eles falam assim, 2 estão no campo, um será levado, deixado o outro. 2 mulheres estão moendo no moinho, uma será deixada, levada a outra. Mas como 2 mulheres vão moer no moinho ao mesmo tempo? Não bate. Aí se você pergunta para os pastores, quem são os 2 homens? Quem são as duas mulheres? Ele fala assim, você e sua esposa. Observa, 2 já estão no campo. Um será deixado, levado o outro. Você pergunta para os pastores, quem são os 2? Ele fala, você e tua esposa. Tua esposa estava preparada, foi, você não estava, ficou. Aí o ser supremo faz saber, não. Você é os 2. Quando você vem a óbito, o teu corpo fica no túmulo. E você, que não é o teu corpo, vai. Um é deixado, levado o outro. Tá? Ah, você prepara-se, senão você não vai subir, você não sobe. Aí uma geração são 100 anos, morre todo o povo, essa geração, e ele não vem para ninguém. Essa geração espera em vão. Aí vem outra geração, você prepara, senão você não sobe. Passa 100 anos de novo, morre todo aquele povo, não vem para ninguém. 2026 dá 20 gerações. Ele nunca apareceu para nenhuma dessas gerações e nunca vai aparecer dessa forma. Então, o que acontece? O processo é esse. Nasce um menino no meio do povo, um cagão aí qualquer,
o povo fazendo dele o que bem quer. Aí depois ele fica conhecendo todo o processo no mundo, aí vai sendo passado a ele aos poucos o que é para se fazer. E aí o reino vai vir para as mãos dele, e esse reino é infinito e não passará a outro povo. Eu vou ser colocado como governo no mundo sem voto. Nunca vou ser candidato a nada. Vai ser automático. Vamos aguardar para ver se isso não vai acontecer? Eu tenho 100% de certeza. E eu digo mais para vocês, o segredo está comigo. Só que segredo você não conta, que se contar não é segredo. Né? O nome já diz segredo. Se é segredo, não pode contar. Mas está comigo o segredo. Eu estou seguro total. Quem está me seguindo nas redes sociais jamais vai ser decepcionado ou decepcionada. Yahweh vai colocar o reino nas minhas mãos. Agora, o impressionante é que eu estava no estado de Rondônia, em uma floresta, sem energia elétrica, sem água encanada, sem banheiro para tomar banho, a gente tinha que tomar banho no rio. As necessidades fisiológicas fazia no tempo, porque não tinha banheiro. Limpava a bunda com folha de mato. Hoje a gente não, nem papel higiênico, a gente não podia comprar, mas eu não tinha conhecimento. Que hoje eu não utilizo papel higiênico. Na minha casa não tem, né, Sara? Isso, quem foi lá viu, né? Não tem. Quem foi lá não A viu. gente lava. Qualquer coisa que acontece no seu corpo, você não lava? Por que a bunda tem que... Você vai lá, passa e sai cagado pela rua. Bonita, hein? Tem que lavar. Então a gente lava. Eu ouvi um médico dizendo, se as mulheres, todas as vezes que fizessem as suas necessidades, lavassem as partes íntimas delas, e os homens também, evitariam uma série de doenças. Não custa nada, gente, lavar. É um momentinho de nada ali, você sai dali limpinho, é tão bom. Né? Vamos ser sábios. Né? Então, aí o que acontece? Lá em Rondônia, em pobreza total, eu fiquei sabendo a verdade. E aí, em 2018, eu fiquei sabendo que eu tinha que comprar um celular, que meu celular, eu tinha um tijolinho, que é celularzinho antigo. Fiquei sabendo que eu comprasse um celular para mim gravar vídeo e colocar na internet. Eu não sabia mexer com isso. Eu tive que ser ensinado por quem sabia. Comprei na época um J7. Foi o primeiro celular e gravei o primeiro vídeo, YHWH e o absurdo das religiões. Agora, impressionante que tenho 8 anos apenas e hoje estou conhecido em todos os países do mundo. Será que é por acaso? Meu canal atingiu todos os países do mundo. E tem pessoas me convidando para ir para os outros países, tá? E vai chegar um momento que a gente vai. E eu quero dizer para vocês, a gente vai avante e vai vencer a batalha. Esses governos vão cair por terra, esses governos são todos corruptos. Eu nunca imaginava. Eu achava que um deputado era uma pessoa séria, um senador, achava que era uma pessoa séria, um governador, um prefeito, um juiz de direito, um promotor de justiça. Eu achava que era uma autoridade e tal. Nada. São os destruidores da população. Na verdade, são ladrões. Essa é a verdade. É duro falar isso, mas é verdade. Eu posso fazer o quê? São. E eles sabem que são. Tem alguma coisa a dizer, minha querida Sara? Eu só tenho a agradecer ao Supremo e Alvo por ter mais um encontro já quase sendo concluído, né? E vamos avante. Tudo que eu tenho ouvido, nunca tinha ouvido na minha vida, da vida inteira. Hoje eu estava falando para as meninas que no sistema a gente aprendeu fazer academia, caminhada, movimentar o corpo de toda forma, mas o inimigo não ensinou para a gente que a gente não precisava comer. Entendeu? Ele ensinou todos os troços, menos isso. Toda foi de mentira, ele conseguiu, mas a verdade ele escondeu. Fazer o quê, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho pena quando eu vejo as pessoas fazendo caminhadas. Eu digo assim, eu falei, coitados. Estão tão enganados pelo sistema que ensina que tem que fazer caminhada para você viver bem. Para você viver bem é só diminuir a alimentação, cortar a alimentação errada, carnes e etc.
Tem uma coisa que eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, que eles estão fabricando arroz de plástico. Você vai no mercado comprar arroz, não é arroz, e esses arroz é para acabar com você. Estão fabricando macarrões absurdos aí, que não tem nada a ver com os macarrões que eram fabricados antes. Eles estão envenenando as frutas. O ser satânico está utilizando os homens para jogar veneno nas lavouras. Esses venenos vão para os rios e contaminam a água. Está um caos. Eu quero dizer para vocês que eu estou sabendo que quando a gente estiver no governo, a gente vai ter que plantar e colher de forma natural, sem usar venenos. O planeta que nós chamamos de Terra não está suportando mais tanto veneno. Está judiando da Terra. E esses governantes são tão cegos que eles autorizam jogar veneno nas lavouras. Você pode ver que eles não são amigos da população. Eles estão envenenando a população. Essa é a verdade. Então, o correto, você que tem uma propriedade rural, é você plantar para você comer do fruto que você produzir. Porque os que estão nos mercados estão contaminados. Essa é a verdade. Quem puder plantar, você vai viver alimentando de algo melhor. A coisa é séria. E algo é precioso. Vai nos ajudar. A gente vai vencer, mas isso vai com calma. Tem que aguardar o tempo de Satanás vencer, porque ele tem um tempo, tá? Aí o que acontece? E algo me mostrou algo profundo. Interessante que algo me mostra com nitidez. E algo me mostrou os homens. Aí eu olhava nos homens, está com 2 olhos. Só que um é como se não tivesse olho, era como se tivesse um vidro aqui. Não tinha nada, era tapado. Aquele branco aqui só, como se tivesse colocado um vidro no olho. E o outro ele via só o lado negativo. O olho dele, um era cego, ou seja, um olho que era para ele ver e enxergar as coisas perfeitas, as coisas corretas, ele está cego. E o outro ele só enxerga o que o sistema ensina para ele. Quando diz que o Messias veio abrir os olhos aos cegos, ali não está falando de olho carnal, não, gente. Ali está falando dos olhos que não são carnais. Tem uma passagem na Bíblia que diz, tem olho, mas não vê. Tem olho, mas não vê. Imagina vocês, por exemplo, se chega para um cidadão e fala assim, mas como Jesus, se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, pesquisa para ver se eu estou mentindo. Aí o cidadão vai lá, pesquisa, comprova que a consoante J só tem 500 e poucos anos e continua chamando o Messias de Jesus. Mas como? Aí você vai lá em Israel, que fala hebraico e aramaico, não tem J. Nem hebraico até hoje não tem J, nem aramaico. Interessante que eles passaram a Bíblia do hebraico para o grego. O grego também não tem J até hoje. Mas como você está chamando Jesus sem J? O J foi existir mais de 1400 anos depois que ele tinha vindo a óbito. Eu não estou dizendo que não existia o Messias, mas o nome dele não era Jesus. Interessante que o nome Jesus no hebraico significa Deus cavalo. E no hebraico é Deus. E Sus no hebraico é cavalo. Aí a Bíblia foi passar do hebraico para o grego, para depois foi para o latim, para depois vir para nós. No hebraico, no grego também não tem J. E a palavra Jesus no grego significa Deus porco. Porque Ie é Deus e Sus porco. Sus no hebraico é cavalo, Sus no grego é porco e Sus no Brasil é sistema único de saúde, que é porco também.
Esse nome saúde é maligno. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no vídeo. Saúde. Escrever bem grande aqui. Observe o nome, saúde. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver no vídeo. Saúde. Aí você lê aqui, ó. Ó. Deusa. Ó, lê primeiro as duas da frente, D, depois o U, S-A. Deusa. Eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter uma deusa. Você tem que dizer, eu tenho que ter meu corpo perfeito. Não saúde, não peça saúde para você, que está pedindo uma deusa para você. E é precioso. Nós vamos avante e ele cuidará de cada um de nós. Aqui tem pessoas de vários estados do Brasil e para mim é um grande privilégio ter esse povo com a gente. E o povo está só aumentando. É gente nova em tudo quanto é parte do mundo entrando em contato comigo, dizendo que estão alegres e que quer me conhecer de forma pessoal. Tem uma família em Pernambuco, né, que foi a mãe, o pai, os irmãos, teve até contato contigo, né? Uhum. E eu acredito que a IAL irá preparar teu encontro lá em Pernambuco para a gente conhecer essa família família. Grande, a família inteira aceitou IAL, tá? Em Pernambuco. Falou a menina, tem um bocado São de menino, vários irmãos e irmãs, tudo o pai, a mãe, tudo aceitou IAL. lá em Pernambuco. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Tem pessoas entrando comigo em vários países. Tem pessoas que ligam de outros países. Eu queria tanto estar aí com vocês. Teve gente que mandou foto para Juarez da África. Da África, Jovem, Portugal, masculino e feminino. Reino Unido, todo quanto é parte do mundo tem gente. Mandou para Juarez. Espanha. IAL é bom, tá? Nós vamos vencer a batalha. Eu quero deixar um abração meu e da Sara para os irmãos e as irmãs que estão me assistindo nas redes sociais. Vamos avante, IAL cuidará de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja.